Boa noite. De novo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A alegria está aqui, né? Essa noite, mais uma vez, presença de vocês. Louvado seja Deus. Eu convidar você a pegar a palavra de Deus. As passagens que eu vou ler estão escritas aqui em letra maior, para não precisar ficar. Bom? Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 11, segunda parte, a gente chama B. Bom? Segunda parte. Você foi no pontinho lá. Mateus 3, 11b. Essa passagem nós celebramos na liturgia não faz muitos dias. Não faz muitos dias. Ela está dentro do contexto do batismo de Jesus, né? E aqui, essa passagem diz assim, vamos ler junto? Só onde eu falei, no 11b. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Não é essa passagem aí, não? Não? Então não tem errado, vocês me desculpem. Mas vamos lá. Essa passagem, está certo? A gente não achou, então, vamos lá. Mateus, vamos pegar aí. Mateus, capítulo 3, versículo 11. No meio desse versículo é o B, que a gente fala, a igreja ensina a gente a classificar assim. E começa assim: Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Amém? João Batista falando de Jesus. Ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Mas é mais do que uma fala, é uma profecia. Porque ainda não tinha acontecido. Ele estava profetizando. Ele estava dizendo que Jesus era aquele que batizaria no Espírito e em fogo. E outra passagem, João Batista como que aponta, vê Jesus passando assim, aponta para ele e fala assim: eis o Cordeiro de Deus. Porque até então, até aquele momento, o povo vinha até João Batista, mas João Batista não era luz. Como em algum momento alguém falou aqui, né, para tirar os olhos da gente, não lembro agora quem foi. João Batista, ele foi, entre aspas, a gente pode dizer assim, o protagonista, até o momento em que Jesus apareceu. A hora que Jesus apareceu, ele diminuiu para que Jesus aparecesse. Então ele fala: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus não é João Batista. O Cordeiro de Deus, aquele que vai salvar a humanidade, não é João Batista, é Jesus. Aquele que batiza com Espírito e em fogo. João batizava em água, mas Jesus batiza com Espírito e em fogo. Aqui nós estamos então dentro de uma profecia que tem muita relação com as promessas de Deus. É uma profecia sim, mas não é uma profecia largada, aparecida no meio do nada. Ela é baseada em promessas. Deus, ao longo da sua revelação, que ele foi se revelando, no Antigo Testamento já houve a promessa do envio do Espírito. Não vamos falar isso, mas só para caracterizar. No Novo Testamento, Jesus também vai falando em algumas situações que enviaria o Espírito Santo. Semana passada, na colocação da Silmara, Jesus falava aos seus discípulos: não vos afasteis de Jerusalém. Era no contexto daquela passagem. Por quê? O Espírito Santo virá. Uma promessa de Deus, né? E essa promessa, essa profecia de João Batista, baseada em promessas que Deus foi fazendo ao longo da história, ela se cumpriu em Jesus. Mas não
em Jesus, enquanto Jesus era homem. Mas ela se cumpriu em Jesus em Pentecostes. Jesus vai falar em alguns momentos, o Evangelho de João fala muito claramente isso. Se eu não for, ele não virá. Ou seja, se eu não morrer e ressuscitar, o Espírito Santo não virá sobre vós. Né? Ele vai falando isso. Jesus fala também em Lucas 12, 49. Não precisa pegar aqui bem curtinho. Eu vim lançar fogo à terra. Esse fogo representa muitas coisas, entre elas o Espírito Santo. Ele já vai falando, eu vim lançar fogo à terra. E ele até vai falar, quisera que já tivesse sido lançado, né? Mas ele sabia que ainda não era o momento. Espírito Santo como fogo. É uma das características que nos ajuda a compreender. O Espírito Santo na Bíblia, ele vai sendo apresentado para a gente como água, como fogo, como vento, como dedo, de diversas formas que é para a gente poder compreender um pouco daquilo que é incompreensível. Uma delas é o fogo, que é o que a gente vai falar aqui. E é muito interessante porque João batizava na água, Jesus batizará em fogo. A água purifica, sim ou não? Quando a gente toma banho, lava, não lava? Tira o suor, tira a sujeira, não é verdade? Então, a água, que também é um símbolo do Espírito, que a gente não vai focar aqui, ela é uma água purificadora. Mas o fogo purifica o corpo inteiro, porque ele purifica por dentro. Não é que o Espírito Santo nos apresentado como água é inferior ao Espírito Santo nos apresentado como fogo. Não, não é isso. Mas quando Deus faz essa relação de distância entre água e fogo, Ele está querendo dizer para nós que toda essa realidade que está contida, desde o água até o fogo, tudo que a gente pode imaginar, está tudo contido. É tudo o Espírito Santo agindo em nós. Ele nos purifica nas diversas formas. O fogo, o que o fogo faz? Coisas bem simples. A gente pode falar com tranquilidade. O fogo queima, não queima? E o queimar ele pode ser por bom ou pode ser por ruim, né? Se você botar a mão lá, vai queimar e vai machucar. Mas se você precisar, eu nunca fiz isso, mas se você precisar separar o ouro da sujeira, você vai queimar no fogo e vai separar o ouro da sujeira. E assim por diante. Ou quando você faz um brigadeiro, fica aquela rapinha, não fica? Não é o melhor? A rapinha não é o melhor? Como é que você tira aquela rapinha? Bota de novo no fogo. E vai com a colher lá e tira, né? O fogo destrói, mas ele também cria, não é? Não sei falar se é bom ou se não é bom, a gente sabe que acontece muito isso. Você quer fazer uma plantação, você muitas vezes bota fogo para depois criar, né? E ele vem com uma força nova. Ele ilumina como a luz. O Espírito Santo como luz ilumina o nosso entendimento. O Espírito Santo como fogo, ele queima o nosso coração. Vocês vão vendo que são coisas que vão sendo complementares. Inflama, o fogo inflama. Não sei se você já fez fogo. Churrasco talvez você já tenha feito, mas talvez não pareça tanto. Mas se você fizer churrasco, se você fizer fogo de madeira, a hora que você vai colocando mais madeira, o trem vai inflamando num tanto. Se você estiver no mato, você corre o risco de botar fogo no mato. Porque o fogo inflama, aquece, não aquece? Calorzinho? Eu não estou precisando aquecer, não, estou precisando esfriar. Mas o fogo aquece. São características do Espírito Santo enquanto fogo. A água e o fogo purificam. O fogo purifica. O fogo transforma. E um detalhe, em Pentecostes,
2. Olha o que é narrado em Pentecostes. O Espírito Santo vem como línguas de fogo. Não é isso? A gente encontra lá como línguas de fogo. Existindo aí então para nós uma relação entre o Espírito Santo e a palavra. Porque a língua fala. A língua fala palavras. Então existe ali uma relação grande entre o Espírito e a palavra. O Espírito e o próprio Jesus. Agora, as palavras, e o que eu estou falando aqui são palavras só, né? As palavras, elas podem ser muito sábias. De repente, o que eu estou falando aqui, você está falando, nossa, eu não sabia disso, que coisa interessante, e assim por diante. Ou talvez não, mas talvez sim. Você está falando, nossa, como que é interessante, né? Pode ter um sentido para você, talvez você não tivesse nunca pensado, estou pensando agora, como eu também tive na pesquisa aqui de pensar algumas coisas novas, mas se não tiver o fogo, se não tiver o poder do fogo, elas podem, não que são, mas elas podem ser palavras vazias, palavras sem poder. Nós podemos falar e não acontecer nada, porque a nossa palavra não tem poder de ação. Eu não falo para essa cadeira, vem aqui e ela vem. Eu não falo para isso. Vocês estão vendo isso que está na minha mão aqui? Tem alguma coisa na minha mão? Tem sim. Tem um ar aqui. Ou se a gente não imaginar um ar, tem um nada. Eu não falo para esse nada ou para esse ar. Vire qualquer coisa, ele vira. Mas a palavra de Deus sim. Se a palavra de Deus falar, se a palavra realmente for de Deus, acontece. Porque ela tem poder de ação. Poder de ação. Diferente da nossa palavra, do que a gente fala e assim por diante. Dentro desse contexto que a gente está falando, que tudo foi uma promessa do envio do Espírito Santo, e depois promessa do envio do Espírito Santo como um fogo, a gente pode ter confiança. Por quê? Porque Deus é digno de confiança. Se eu falar para vocês assim, vai chover, vocês podem até acreditar em mim, mas sem certeza absoluta que vai chover, não é? A gente pode ver aquele céu escuro, acabou de dar um relâmpago agora ali, aquele céu escuro e assim por diante, e mesmo assim não chover. Basta bater um vento capuchar e leva a nuvem embora, não leva? Mas não, Deus é digno de confiança. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E o que a gente precisa mais marcar hoje, o cumprimento da promessa de Deus não depende da nossa santidade. Eu não preciso ser santo para ser batizado no Espírito Santo. Eu não preciso estar cumprindo todas as leis, não tendo pecado nenhum para ser batizado no Espírito Santo. Não preciso. Basta ver um batizado de uma criança. Ela não está cumprindo lei nenhuma. Ela não é santa porque ela carrega o pecado original. E mesmo assim ela é batizada. Porque não depende de nós. O que depende de nós é nós querermos o batismo, e nós acreditarmos, e nós pedirmos. É isso que acontece no batismo, não é, João? João da pastoral, a pessoa vem e me pede. Ela me pede. O que você deseja? O batismo. Não é assim? Ele deseja o batismo. Independente se é criança de 2 anos, 6 meses, se você se converteu hoje, você vai passar pelo mesmo processo. No batismo no Espírito que nós rezamos, é a mesma coisa. Não depende de você ser bom. Não depende de você ser perfeito. É bom que você seja perfeito? Claro que é bom. É bom que você não tenha pecado? É maravilhoso. Mas não precisamos colocar empecilhos à ação de Deus.
Deus age no universo. A nossa fé tem um papel importante. Então, nesse sentido, a gente pode pegar o exemplo dos apóstolos. Os apóstolos foram perseverantes para receber o Espírito, ou eles receberam o Espírito para ser perseverantes? Eles primeiro receberam o Espírito para ser perseverantes. Eles passaram por todas as suas dificuldades, morte, perseguições, e só depois receberam o Espírito, ou foi o contrário? Primeiro eles receberam o Espírito e depois passaram pelas suas dificuldades. É o contrário. Na nossa vida também é assim. Na nossa vida é assim. Então, que cai por terra nesse começo de ano, em cada coração nosso aqui, nós não precisamos ter medo ou nos acharmos indignos. Eu conheço pessoas que às vezes são chamadas a ser ministro da Eucaristia, e a pessoa, ela fala da seguinte forma: eu não sou digno. Mas não é mesmo. Não precisa nem ter dúvida. Não é mesmo. Nós dizemos sempre na missa: Senhor, eu não sou digno. Nós dizemos isso, talvez você nunca percebeu. Quando a gente confessa: Senhor, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu sou um verme, como diz o Salmo. Mas o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Então, a gente poderia assim, até dizer assim: não é estranho, não é da gente estranhar que uma pessoa peça o Espírito Santo. O estranho é não pedir. Não é estranho que uma pessoa recorra ao fogo do Espírito, recorra ao batismo do Espírito, recorra a clamar o Espírito Santo todos os dias. Eu já falei algumas vezes, isso está escrito no catecismo. O estranho é a pessoa não recorrer. É como você sair, como não, né? Fazendo uma comparação, como você sair daqui da nossa igreja, agora às 10h da noite, para ir lá na USP. Você com carro, você sabe dirigir, você sabe o caminho, seu carro está tudo certinho, mas você não recorre ao carro, você vai a pé. É estranho a gente não recorrer. É semelhante à história da criança que chegou no supermercado e o dono do supermercado falou assim: garoto, você pode pegar o que você quiser no supermercado. Ele foi lá, pegou o maior carrinho que tinha, porque hoje em dia tem os mercados que tem 3 tamanhos de carrinho, né? Ali no Toninho mesmo tem. Pegou aquele maior e encheu de chocolate. Ele pegou tudo que o cara, que na cabeça dele ele achou que ele deveria pegar, ele pegou. Mas o dono do mercado falou que ele poderia pegar tudo, não só o chocolate, e não só aquele chocolate. Ele poderia pedir para chegar caminhões e caminhões para carregar tudo. O estranho é ele carregar só o chocolate. Ele devia carregar o mercado inteiro. Mas o Espírito Santo, que nós já recebemos no nosso batismo, nós clamamos para que Ele venha em nosso socorro sempre, nós pedimos que Ele nos batize no Espírito sempre, porque inclusive, como eu acabei de falar, já no catecismo, o Papa Francisco falou já algumas vezes recentemente sobre o batismo do Espírito. Mas nós recebemos o Espírito Santo de uma forma plena, mas a gente pode dizer assim: já e ainda não. Por que já? Porque de fato o Espírito Santo foi derramado. Mas por que ainda não? Porque ele continua sendo derramado. E ele vai ser derramado de uma forma definitiva, no sentido de que a gente irá aproveitar de toda a sua potência na parousia, na vida de Jesus. Então ele já se derramou, mas ele está em constante derramamento. E nós somos chamados então a pegar esse fogo, que é esse fogo do Espírito,
e deixar Ele agir em nós. Por que nós hoje estamos trabalhando com o tema do fogo? E aí, vou caminhar para a gente encerrar e rezar um pouco. Nosso abastecimento, onde nós nos reunimos para rezar e ver o que Deus quer, Deus mostrava no centro do nosso grupo de oração uma grande fogueira, onde a gente então ia ali, se aquecia, se iluminava e assim por diante. Por isso que nós estamos trabalhando no tema do fogo. E existe em nós, existe em nosso meio, aqui, em toda terça-feira, o fogo verdadeiro, que é aqui, ó. São Efraim fala assim para nós: quando nós comungamos o Espírito e o fogo. Quando não comungamos só Jesus, a Trindade está ali, é Jesus. Mas tudo que diz respeito à nossa salvação, Deus trabalha de forma trina. E Santo Efraim vai falar: comungamos o corpo, o Espírito e o fogo. O fogo, nós temos aqui o fogo, que hoje quer nos aquecer, nos iluminar, nos purificar. E da mesma forma que a Silmara convidava a gente a remeter algumas das características de Maria, hoje, esse fogo, para cada um de nós, pode ter um papel diferenciado. A uns ele vai purificar, a outros ele vai iluminar, a outros ele vai aquecer, e a alguns ele não vai fazer nada, porque talvez essa pessoa ainda se ache indigna. E você é indigno mesmo, eu já falei aqui que você é, como eu também sou. Mas ele não depende da nossa dignidade para vir ao nosso socorro. Ele depende do nosso desejo, da nossa fé e do nosso pedido. Amém? Queria convidar você agora a fechar um pouco seus olhos e pensar em você.